Fala galera, beleza? E vamos entender nesse vídeo de hoje o que a gente precisa para começar como assessor de investimentos, como o agente autônomo de investimentos, que é uma profissão específica, né, dentro do universo de assessoria de investimentos. É uma das profissões desse universo de assessoria de investimentos. Então o que é o agente autônomo de investimentos? O que precisa para fazer ele? O que precisa para se manter na profissão? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. O agente autônomo de investimentos, ele é um entreposto de uma corretora de investimentos. Hoje no Brasil, infelizmente até, a gente só pode escolher uma corretora, né? O mercado é fechado, você tem que se credenciar apenas uma corretora. Então, por exemplo, você vai lá, tira o agente autônomo, encontra um escritório de investimentos, se credencia a XP Investimentos, ao BTG Pactual, ao Safra Invest, a Modal Mais, a Warren. Então, enfim, tem várias casas de investimentos, né, corretoras de investimentos para você se credenciar como agente autônomo de investimentos. Então, a certificação necessária para ingressar nesse mercado, então tem uma prova que você precisa fazer. Tem uma prova que chama prova da Ancor, chama Ancor. Você vê uma certificação do mercado financeiro, você precisa fazê-la para trabalhar como agente autônomo de investimento. Vamos lá, pessoal, essa prova, para você começar efetivamente a trabalhar, ela é sim obrigatória. E antes que vocês me perguntem, não serve o CPA 10, não serve o CPA 20, não serve o CEA, não serve nada mais serve. Serve só a prova da Ancor, tá? Então, até tomem muito cuidado no mercado financeiro, porque cada certificação, ela tem um propósito. Então, não fique tirando certificações a rodo, sem pensar no motivo para que cada uma funciona. CPA 20 funciona para trabalhar em banco. Ancor funciona para trabalhar como agente autônomo de investimentos. Então tem razões específicas. E na profissão de assessor de investimentos, de agente autônomo de investimentos, que é a mesma coisa, tá? A gente precisa da prova da Ancor. A Ancor, ela tem um custo de R$460. Dá para fazer ela em várias cidades de grande porte. Eu não sei se em todas as cidades. Eu ia falar em todas as cidades, mas eu não sei. Eu sei que assim, a maioria das certificações, várias certificações, por exemplo, eu tirei o CFP também, e você pode tirar o CEA, CFA e tudo mais, essas são mais nas capitais. Então tem São Paulo, tem Belo Horizonte, tem Curitiba, tem nas capitais nordestinas. Agora, a Ancor é um pouco mais fácil, eu sei porque eu sou do interior, né? Sou de Ribeirão Preto, e aqui eu fiz a prova da Ancor aqui mesmo. Foi fácil, rápido e simples, marquei ali a data, podia escolher até toda segunda-feira tinha prova disponível e eu fiz. Então é uma prova fácil de se fazer, um pouco mais fácil pelo menos de fazer. Às vezes se você for de uma cidade muito pequena, imagino que pode não ter como fazer, mas na maioria das cidades de médio porte você já vai conseguir fazer essa prova. Bom, eu já falei que o custo é de R$460, e aí quanto precisa estudar, como estudar, tá? Olha, eu estudei para essa prova, estudei cerca de um mês. Aí eu vejo que a maioria das pessoas vão precisar disso, um mês intenso ou 2 meses. 2 meses eu acho que já é suficiente, até porque focado, né? Tudo depende do seu foco. Se você está estudando, eu estudava todo dia. Se você está estudando, sei lá, só de final de semana, talvez você precise de 3 meses, talvez você precise de mais tempo, né? Se você às vezes, né, não tem o hábito de estudar, talvez você precise de mais tempo ainda. Então cada um vai ter que tentar pesar para você quanto tempo precisa para passar na prova. Mas não é uma prova de extremo grau de dificuldade, tá? Tem outras provas no mercado financeiro que são muito mais difíceis. É uma prova de 80 questões que você tem que acertar 70% dessa prova. Então, 80 questões, tem que acertar 70% da prova. São 15 módulos. Tem uma coisa um pouco chatinha, que tem uns módulos que você tem percentual mínimo de acerto, então você tem que acertar pelo menos 50% de 5 módulos. É mais ou menos assim, olha. Vamos supor que você acerte mais de 70% da prova. Você acerta lá 60 questões. Só que no módulo 1 você não acertou menos da metade, aí mesmo assim você não passa. Então tem essa coisa chatinha, por isso que a gente tem que focar principalmente nos módulos obrigatórios, tá? Mas assim, a grande maioria das pessoas que pelo menos entram no mercado, né, elas passam ali de primeira ou de segunda, tá? Não tem problema nenhum reprovar também. Se você reprovou, se você reprovar, não fique chateado, é normal reprovar. Muita gente reprova, muita gente passa de primeira, mas muita gente reprova também, até porque a maioria que passa ali por 1, 2, 3, 5 questões no máximo, não é uma margem tão grande. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças essa prova, tá bom, pessoal?
E aí é o seguinte, onde estudar, tá? Tem várias casas que ensinam, que dão apostila gratuita. Eu estudei, por exemplo, pela Edgar de Abreu, não estou fazendo propaganda aqui para ele, tem muitas outras. Eu gosto muito do Rafael Todo, por exemplo, também. Então, Rafael Todo, Edgar de Abreu. Pro Rafael Todo eu estudei pro CFP. Então, se ele é bom pro CFP, ele é bom pro Ancor também, tá bom? Mas ambos dão apostilas gratuitas, então você pode baixar essa apostila gratuita. E o mais legal, eles oferecem simulados no site deles. Então esses simulados, eles são uma fonte muito boa de estudo. Por que eu estou falando isso? Porque no simulado tem muitas questões, como é uma base de dados, tem muitas questões nos simulados que são iguais às da prova, são idênticas mesmo ou muito parecidas. Porque, gente, o cara que vai fazer a prova, ele não tem criatividade infinita para fazer questões. Ele acaba pegando questões ali que são repetidas ano a ano, semana a semana, prova a prova, né? Como que funciona qualquer prova, né? Tem lá uma base de questões, a prova sorteia as questões e coloca ali. E essa base de questões, ela é limitada, né? Não é infinita. Então, tem um número de questões ali que é muito normal de cair. E esse pessoal que ensina as certificações, eles têm muitas dessas questões, eles têm quase todas e eles colocam lá no simulado deles. Então, um segredinho, uma diquinha bacana que me ensinaram lá atrás também para fazer, é você pegar e ir estudando pelo simulado. Então, tipo, você tem que quase que decorar as perguntas do simulado. Às vezes, se você não souber nem fazer um exercício, decora a resposta, decora como que é a resposta. Porque de verdade, teve questão na Ancor que, tipo, era a mesma pergunta com a mesma resposta, se você lembrava a resposta, você já ganhava tempo e marcava lá. Então, ficar refazendo simulados é muito bacana mesmo, tá? Eu diria assim, faça a prova depois que você estiver tirando mais de 90% no simulado. Então, fez lá uma prova do simulado. Gabaritou não, né? Mas passou com mais de 90%, é a hora de você fazer a prova, tá? É mais ou menos assim. Isso funciona para muita gente, tá? Não vi ninguém que estava acertando ali uns 95% da prova, do simulado, que não passou na prova. Então, esse é um segredo básico. E não marque a prova se você ainda não está acertando 90%, 95% do simulado. Uma diquinha de ouro aí para vocês. A partir do momento que você tirou a prova, tome um cuidado só, tá? Não precisa se credenciar, porque uma coisa é tirar a prova. Depois de tirar a prova, você precisa se credenciar a CVM. Você precisa mandar lá o certificado da prova e as informações. Só toma um pouco de cuidado, né? Claro, o mercado está muito aquecido, então é quase certeza que você vai conseguir uma vaga, uma colocação. Mas espere você entrar em algum escritório para você pedir esse credenciamento, é super rápido. Porque senão, se você se credenciar, e vamos supor que aconteça alguma coisa que às vezes você é de uma cidade muito pequena, que só tem um escritório e ele não tem vaga para você nesse momento. Você já tem que começar a pagar a taxa CVM, você já vai pagar a taxa CVM antes mesmo de conseguir a colocação aí no escritório de investimentos. Então assim, espere, não seja ansioso, não precisa estar credenciado ao Ancor para já começar na opção. Precisa ter a prova. Tirou a prova, já vai ser um passo muito bacana para você adentrar no escritório de investimentos. E aí vamos falar sobre isso. Bruno, como que é essa questão? É obrigatório ter a prova mesmo? Eu preciso ter a prova obrigatoriamente? Pessoal, para entender isso a gente tem que entender uma coisa antes. Vamos pensar que assim, tem mais de 1.000 escritórios de investimentos hoje pelo Brasil. Cada escritório de investimentos, pessoal, é uma empresa. É uma empresa diferente, com regras diferentes. Então, imagina assim, imagina que eu viro para você na sua cidade e pergunto assim: fulano, como que é a regra, como que funciona o dia a dia no trabalho na empresa tal da sua cidade? Sim. Se você não conhece essa empresa, talvez você não vai saber como é que funciona a regra lá dentro. Então, os escritórios de investimentos, você tem que entender que é a mesma coisa. Cada escritório é cada escritório tem uma regra. Por exemplo, quando eu entrei no meu escritório,
eu entrei sem Ancor. Eu entrei, fiquei um mês sem Ancor, tirei a prova no final desse mês. Já fui estudando, né? Eu ia fazendo outras coisas enquanto isso. Eu lembro que eu produzia tipo e-book, fazia ligação, fazia umas coisas. Eu nem lembro direito, sinceramente, o que eu fazia, tá, gente? Eu não lembro, faz muito tempo já. Mas eu lembro que eu entrei sem a prova e tirei a prova no finalzinho de janeiro, se não me engano, dia 31 de janeiro. E depois de credenciado e tal, que rolou o processo, eu entrei de fato, comecei de fato a prospectar clientes, a abordar clientes e tudo mais. Então, é possível. Tem escritórios também que vão ser obrigatórios ter a prova da Ancor? Tem, eles podem fazer isso. Eles vão lá e falam, não, aqui a gente só aceita gente com Ancor. A questão, o ponto que eu quero chegar para vocês é, pesquisem, fuçem, naveguem, conversem com os escritórios, mandem e-mail para os escritórios. Você não quer ser assessor de investimentos? Assessor de investimentos tem que ser carudo. Assessor de investimentos não pode ter medo de falar com as pessoas, falar com prospects. Então, manda um e-mail para os escritórios, dá uma ligada no escritório, fala, opa, tudo bem? Olha, meu nome é tal, eu estou querendo entrar na profissão de assessor de investimentos, eu só queria saber, primeiro, se vocês costumam ter vagas abertas, segundo, onde eu envio o meu currículo, onde eu envio para essa vaga, terceiro, vocês pedem já um Ancor obrigatório, ou eu posso às vezes fazer a entrevista primeiro, se vocês gostarem de mim eu tiro a prova depois, como é que funciona o processo? Faça essas perguntas para o escritório. Gente, eles não vão ter problema nenhum em falar para você. Muitos escritórios, vou falar para você, muitos escritórios, se você for bom, se eles gostarem de você, eles podem até, sim, não te contratar de cara, mas às vezes eles falam pra você, olha, gostamos de você, pode tirar a prova que a gente te contrata, né? Comigo foi mais ou menos assim, deu certo ali, deu match na hora da entrevista, falou, não, entra aí e tal, né? Tu não vai ganhar nada mesmo, vai estudando pra prova, pode até estudar um pouco aqui, e aí você tira a prova e começa de fato. Então, isso é possível, tá? Eu também, direto contrato, hoje eu contrato pessoas, eu contrato direto pessoas sem a prova. Eu contrato elas sem a prova e até ajudo elas a pagar a prova, fazer a prova. Então, de novo, cada escritório é uma empresa. Não sei se tem uma na sua cidade que tem essas regras. Principalmente, se for uma cidade pequena, a chance é menor, porque às vezes tem 1, 2 escritórios. Se for uma cidade muito grande, uma capital, eu tenho certeza que tem algum escritório que aceita às vezes sem a prova, mas você tem que pesquisar, você tem que descobrir qual deles. Agora, se você puder tirar a prova, se não for pesado para você, se você tiver certeza que quer entrar na profissão, é bacana sim já ter a prova. Eu acho que é um diferencial. Sim, quando uma pessoa vem até mim e já tem a prova, eu já dou aquela, ufa, que beleza, né? Ele já tem a prova, que bom, meio caminho andado. Então ajuda, gente, ajuda, é fato. Mas também é possível entrar na profissão sem ter a prova. Aí agora, a manutenção, né? Como é que funciona depois de tirar da prova, depois de ser credenciado, como funciona a manutenção da Ancor, da rotina burocrática do assessor de investimentos. Bom, tem uma ótima notícia para você, que é a seguinte: até ano passado, nós, assessores de investimentos, nós éramos a escória da humanidade. A gente pagava uma taxa, que chama taxa CVM, que tinha o preço de R$ 634 por trimestre. Isso mesmo, meu amigo, por trimestre a gente tinha uma taxa de R$ 634, dava R$ 2.500 por ano. Eu ainda que tenho CFP, eu pagava 634 por trimestre, mais 900 do CFP, gastava quase R$ 3.500 por ano só de certificação. Então, meu Deus, era muito chato, pessoal, muito chato isso mesmo. Mas, felizmente, nesse ano de 2022, as coisas mudaram e o valor da CVM caiu para R$ 530 no ano. Olha só, caiu de 634 no trimestre para 530 no ano inteiro. 530 ainda é caro, tá? Porque 530 é mais caro que o CRM de medicina, é mais caro que a OAB, é mais caro que o de engenheiros, ainda é caro. Mas é um pouco mais sustentável do que pagar R$ 2,5 por ano só de certificação. Imagina só para quem estava começando, né? No começo da carreira você paga para trabalhar, era basicamente isso que acontecia. Agora ficou um pouquinho mais em conta, né? Você pode não pagar não, né? O preço é 530 por ano, paga, acho que é maio agora que vai pagar, então sem muito segredo, é esse o valor. Então ficou muito mais acessível, muito mais barato ser assessor de investimentos. Espero que você fique feliz, eu fico feliz
sempre de não ter que pagar, já são, a gente está no primeiro trimestre, né? Já me livrei de uma taxa de 634. Sempre dói no bolso, viu, gente? Sempre dói no bolso essa taxa, por mais que você, eu falava assim, né, quando eu comecei, quando eu for um assessor mais velho, vou ter carteira, vou ganhar dinheiro, não vou me incomodar com a taxa. Não, se pagar 634 por trimestre sem ter nada em troca, era a pior coisa do mundo, porque a gente não tinha nada em troca, né? Enfim, era um roubo pra gente. Mas agora 530 no ano, fica ok. Então, muito mais acessível na profissão. Então, olha, gente, R$460 para fazer a prova, 530 para manter, tá? Tem um custo? Tem um custo, né? Fica um pouco carinho, não é grátis entrar na profissão, mas, enfim, tem que, dá para parcelar, talvez, o valor da prova, dá para entrar na profissão relativamente mais barato hoje, tá bom? E aí, o que são as funções, né? O que é legalmente, assim, obrigatoriamente, quais são as funções do agente autônomo de investimentos para a gente entender no detalhe? Bom, como eu falei, o agente autônomo de investimento, ele é um entreposto de uma corretora. Então, tem algumas regrinhas também, que só no Brasil existem essas regras chatas, mas tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir. Então, por exemplo, coisas importantes, tá, gente? O agente autônomo, ele não pode dar recomendação de ativos, fazer análise de ativos, então não confunda. Se você quer... Tem umas pessoas que querem, eu quero fazer análise do mercado e tal. Agente autônomo não pode, pessoal, é proibido. Bruno, como assim? Mas como é que funciona? Você não pode criar análise da sua cabeça, do que você acha, de uma leitura sua do cenário. Você tem que usar estritamente as análises da sua corretora ou das casas, esqueci o termo, mas das casas que a sua corretora autoriza. Tem algumas casas que a XP, por exemplo, autoriza para a gente usar também. Levante... Poxa, me deu branco nas outras, tá? Mas já eu lembro o nome delas. Tem umas 5 casas. Nord, lembrei, Nord. E tem uma outra que a gente usa pra caramba que eu esqueci também. Eleven. Levante, Nord, Eleven. Tem mais umas que eu não uso. Eu uso essas 3. Então, assim... Eu posso, como agente autônomo, eu posso repetir as recomendações da XP. Então, por exemplo, se a XP manda comprar a Vale, eu posso virar e falar: nós acreditamos que faz sentido comprar a empresa Vale do Rio Doce. Vale 3, compra lá a ação. Então, e eu não posso chegar, se a XP não falar isso, e falar assim: olha, eu acho que tem que entrar vendido na Vale, porque eu fiz uma análise assim e você tem que entrar vendido na Vale. Não pode, porque vai contra a orientação da corretora a qual eu sou credenciado ou as casas de análise que a gente é habilitado também a seguir. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma ação que a XP não cubra, mas a Levante, que é uma casa habilitada pela XP, fala que pode comprar, ou passa uma operação para comprar. Bom, se eu estiver seguindo uma dessas casas credenciadas, eu posso também repetir. Então, tomem só muito cuidado com isso, já saibam isso ao entrar na profissão, que o agente autônomo de investimentos, ele é entreposto da corretora. Então, ele pega ali o que a corretora fala e leva até seus clientes. Gente, o que eu acho que é uma maravilha, tá? Esse negócio de ficar fazendo análise, de quem quer fazer análise. Primeiro, a maioria das pessoas que entram no mercado não tem conhecimento de mercado. Meu amigo, caia na real, vai. Você viu vários vídeos no YouTube, você lê um livro ou outro, você não sabe nada de mercado financeiro. Desculpa eu te falar isso, mas você não sabe. Você acha que sabe, mas a hora que você entrar de fato no mercado financeiro, começar a conviver com gente que sabe de mercado financeiro, você vai ver o quão pouco você sabe e o quão você estava fazendo coisas erradas. É assim com todo mundo que entra. Todo mundo que entra não. Tem gente que entra humilde, mas tem muita gente que entra achando que entende do mercado, que sabe tudo, que enfim, que é o próximo Warren Buffett. Aí a gente veio lá tomar pedrada na cabeça, né? Tanto com a conta pessoal quanto com os clientes. E aí a pessoa vai ficando mais humilde ao longo do tempo. A trajetória te deixa mais humilde, pode ter certeza disso. Então, principalmente no começo, é ótimo você seguir 100% ali a sua corretora, segue o que eles estão falando, você vai acertar muito mais do que você fizesse da sua cabeça. E mesmo eles vão errar, tá? Eles vão errar o tempo todo e faz parte do mercado. Então, essa acho que é a maior burocracia assim, que a gente tem no dia a dia da profissão. Você tem que se denominar assessor de investimentos, não pode falar que é especialista em investimentos. Vejo às vezes muita gente colocando na descrição e não pode, tá? Não é especialista de investimentos, é assessor de investimentos ou agente autônomo de investimentos. Tem que tomar cuidado porque tem algumas regrinhas que é importante você saber, pergunte no seu escritório até também, porque se você não seguir, você pode sim tomar multa da CVM. A CVM multa mesmo, tá?
Então tem algumas coisas, você não pode operar em corretoras que não sejam a sua. Então, por exemplo, você é da XP, você pode operar na XP, na Rico e na Clear. XP, Rico e Clear. Você não pode operar no Itaú, você não pode operar no Safra, você não pode operar no BTG. E dá multa fazer isso, tá? Dá multa mesmo, e multa pesada. Então, tome cuidado com essas coisas, porque eu já vi muita gente tomar multa por causa de questõezinhas assim operacionais. E assim, quando você entra, o escritório, até no próprio corretoria, ela te mostra o que você pode e o que não pode, só que muita gente acha que não é sério. De verdade, muita gente acha assim, isso aí que o Bruno tá falando nada a ver, eu vou operar aqui no BTG sim. Vai lá, opera, toma multa. Então, tomem cuidado com isso de não recomendar análise, porque é o que pode acontecer uma coisa assim. Se você fala, vamos supor, você dá um call para uma pessoa, você fala assim, compra Magazine Luiza. A sua corretora não fala nada. E você está falando da sua cabeça. Aí Magazine Luiza cai 80%, como aconteceu. Se um cliente fica tão bravo, vamos supor, a ponto, eu nunca vi isso acontecer, tá, gente? Mas um exemplo, pode acontecer. Ele vai lá e te processa, ele fala, cara, você fez eu perder 80%, eu vou te processar. Se é uma análise da corretora, cara, eu fico feliz até, porque ele vai perder e ainda vou ganhar a indenização pelo tempo que ele me fez perder. Eu fico feliz. Agora, meu amigo, se a corretora não falou nunca para comprar Magazine Luiza e você ouviu do youtuber tal, que é a ação do momento, e mandou seu cliente comprar, aí você não tem nada que te proteja, nada que corrobore aquela indicação que você deu. Então pode ser um grande problema, tá? Eu já falei as principais, fica atento com essas coisinhas, mas fazendo um resuminho do que vocês aprenderam hoje. A prova custa R$460, é uma prova que tem que estudar aí 1-2 meses, né? Pegar um pouquinho mais firme. Tem material gratuito na internet para você usar, se você quiser tem os pagos também, né? Se você tiver uma graninha a mais para gastar. A manutenção da CVM, da Ancor é R$530 por ano, ficou bem mais em conta agora, e a profissão é ser entreposto da corretora, então pegar ali as recomendações da corretora e levar até o seu cliente final. Esse é um resumo burocrático da nossa profissão, mas é uma profissão muito mais excitante do que tudo que eu falei aqui hoje. Valeu!